rural catarinense é formado quase que em sua maioria por pequenas propriedades que sobrevivem de diversas atividades da agricultura e pecuária. Em Chapecó, depois de uma necessidade, um agricultor resolveu apostar na produção de bananas orgânicas e esse plantio se tornou o carro-chefe no sustento da família. Diferente do litoral ou região norte do estado, onde a produção de banana para fins comerciais é mais comum, no oeste, o cultivo sempre foi baseado na agricultura de subsistência, até que alguns agricultores resolveram apostar na bananicultura e se deram muito bem na atividade. Um deles é seu Danilo. Nos 7 hectares de terra tombada, localizados perto da casa onde mora, produz 4 variedades. E tudo começou em 2011, por uma questão de necessidade. Foi uma necessidade, em função da barragem, nós tínhamos vaca de leite, daí terminou a área mais plana, não deu mais para trabalhar com as vacas, daí nós decidimos produzir fruta. Principalmente a banana, que é uma coisa que é mais prática para trabalhar, nós sempre tinha banana, então ela produz. Apesar do modelo de produção ser parecido com os demais existentes em todo o país, a diferença está no manejo. Segundo o produtor, aqui tudo é produzido de forma orgânica. Se tu for passar agrotóxico, pulverizar uma bananeira, por exemplo, para o fungo, como é que tu vai pulverizar uma bananeira que tem 3, 4 metros de altura e tu vai ficar embaixo? Então tu vai jogar em cima da gente, não tem jeito. E assim, é mais difícil, né? Roçar ou carpir no meio para fazer a limpeza, mas é mais saudável. Com relação à resistência dos frutos ao ataque de possíveis pragas e ameaças que podem colocar em risco a safra, o agricultor conta com uma ajudinha da natureza. Um ponto positivo para o seu Danilo é que, diferente de outros produtores que precisam fazer uso de agrotóxico, inclusive de alguns produtos para auxiliar na maturação dos cachos, depois da colheita, aqui a propriedade é margeada pelo rio Uruguai, o que acaba facilitando e formando uma ação atmosférica que inibe o frio e também a geada. Sim, ajuda. Não é que não tenha risco nenhum, né? Mas ajuda, o clima ajuda bastante. Porque se der bastante frio lá em cima, que é baixo, por exemplo, 5 graus negativo lá, 3, 4, 5 graus negativo lá em Chapecó, que deu uma continuidade de uma semana, que nem deu 2 anos atrás, ela morre, as capturas pelo menos morre quase tudo. Ela não dá geada, mas só o frio ela congela, daí morre. E a prata é um pouco mais resistente, mas assim mesmo ela judia bastante. O hábito de consumir produtos orgânicos é algo que vem crescendo ao longo dos anos, principalmente com relação aos benefícios para a saúde tanto de quem produz quanto quem compra. Segundo este professor e engenheiro agrônomo, com relação à banana, a cultura do plantio no oeste ainda é bastante recente, principalmente na forma orgânica. Por isso, antes de iniciar na atividade, o produtor precisa buscar acompanhamento técnico especializado. Com certeza, e aí que vem a questão de ter uma boa muda para fazer um bom plantio, não somente com a banana e com a bananeira, mas qualquer outra frutífera, tudo começa com uma boa muda. Então, se você tiver uma boa muda de banana, também você vai ter, possivelmente, aí tendo um bom manejo e bons tratos culturais dentro do pomar, vai ter também um bom pomar de bananas com bons frutos também para serem colhidos. Em se tratando de uma nova oportunidade de renda, o especialista comenta que dentro da fruticultura existem outras espécies de frutas que também se adaptaram perfeitamente ao clima da região. Mas para outras culturas também a gente tem aí, e para pequenas propriedades principalmente, então nós temos a figueira, que ela se adapta muito bem aqui na região, então a gente já tem alguns trabalhos aqui em Chapecó mesmo, também tem aqui em Xanxerê, São Domingos, e ela se adapta muito bem na produção orgânica de frutas, então a figueira, o figo. Também tem a amora preta, que a gente tem feito alguns testes aqui na universidade e a gente percebe que ela tem uma boa adaptação e tem poucos problemas de doença. E que para um pequeno produtor ela se adaptaria muito bem para feirantes, enfim, para uma venda em geral. Da mesma forma que outras espécies como o caqui, sendo bem manejado, uma citricultura também, é possível trabalhar com não somente convencional, mas também orgânico. Mais ou menos seriam essas espécies principais, talvez com maior facilidade de se adaptarem para a produção orgânica de frutas. Hoje no mercado, o preço do produto orgânico em relação ao convencional é maior.
E segundo o produtor, isso se deve aos cuidados necessários durante o processo de produção. E defende que a população deveria ter mais acesso a informações, principalmente sobre o método de manejo, para assim entender essa diferença de valor. Tem algum que valoriza, tem uns que acham que é barato, mas tem uns quantos que reclamam do preço dele. Vamos agora aos indicadores agropecuários para o mercado de grãos em algumas cidades catarinenses. Começando com soja, saca de 60 quilos. Em Chapecó, Canoinhas e Palma-Sola, o produto fechou a semana cotado em R$ 78,00. Já em Joaçaba e São Miguel do Oeste, R$ 77,50. Agora vamos falar do milho, também saca de 60 quilos. Em Campos Novos, o grão fechou em R$ 37,00. No município de Criciúma, R$ 34,20. E em Lages, R$ 34,00. Em pleno inverno, os catarinenses tiveram uma semana de calor como se fosse verão. As altas temperaturas até são propícias para algumas atividades, como por exemplo a avicultura, já que os produtores precisam acordar durante a madrugada para dar aquela olhada no plantel. Agora, sabe-se que existe alguma coisa acontecendo no nosso clima e por isso nós vamos até a Central do Tempo para tentar entender e também saber a previsão para a próxima semana. Será que esse calor ele deve continuar ou será que o frio definitivamente vai chegar aqui no estado? Quem responde para a gente é a Amanda Santos. Bom dia, Amanda. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. A semana foi marcada por céu claro, quase sem nuvens para todas as regiões. Temperaturas elevadas, com dias em que os termômetros registraram aí mais de 30 graus. E teve também nevoeiros, que prejudicaram inclusive voos e dificultaram a visibilidade dos motoristas. Semana cheia, né? As temperaturas estão bem baixas hoje e já estão durante toda a madrugada. Inclusive várias cidades que registraram aí temperaturas negativas nesse amanhecer. É a nova massa de ar frio de origem polar que está presente no estado. A previsão para hoje é de sol entre nuvens e à tarde é que as nuvens podem aparecer um pouco mais. Mesmo assim, a chance de chuva é pequena, tá? E essas temperaturas que despencaram durante o sábado, nessa madrugada aí, até sobem um pouco hoje, tá? Pouca coisa, o tempo fica ameno, bem gostoso. Dá uma olhada, 23 graus é a máxima do dia aí, tanto para Criciúma como para Chapecó. Mas aí a gente tem uma variação, 16 graus em Lages, 19 em Canoinhas e na Grande Florianópolis. E aí é o seguinte, eu separei um mapa de chuva para vocês aqui para dizer que vai ser meio a meio essa semana em questão de tempo, tá? Metade da semana com uma chuvinha e a outra com sol e frio. O início da semana vai ser com uma certa instabilidade, temperaturas amenas por conta de uma nova frente fria que chega. Essa condição deve ficar pelo menos até quarta-feira, quando o tempo muda de novo, por conta de uma nova massa de ar frio que deixa o tempo aí seco e gelado, pelo menos até sexta-feira. Por isso que as regiões onde aparecem os tons azuis, que são chuva, são bem pequenas. É isso, ótimo domingo, boa semana para todos nós e a gente se vê na semana que vem. Até lá! E agora a gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais informações do RIC Rural para você.